Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, com o tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. Temos estudado a decadência do povo de Israel. Cada rei que assumia o trono, ele conseguia fazer coisas que desagradavam a Deus, e eles conseguiam ser piores do que aqueles que vieram antes dele. Então, dentro desse contexto, aparece a figura do profeta Elias, ainda no capítulo 17 de 1 Reis, e ele começa a confrontar o pecado do reino do norte, né? No caso aqui, Israel. E eles viviam, o povo de Israel vivia na decadência progressiva, cada dia piores, né? Cada dia mais distante de Deus. E Elias, ele sofreu com isso, ele sofreu porque era a sua nação, era o seu povo, e ele servia a Deus. Dentro desse contexto, nós observamos que Elias, como homem de Deus, ele sofre todas essas reações e ele é usado por Deus para confrontar o rei, para confrontar a nação a voltar a Deus, a despertar-se, a ter um avivamento. E Elias teve 2 estágios da sua vida. O primeiro estágio, um momento de glória, de poder, de coragem, né? Um momento que Elias ele se apresenta alguém que tem ousadia. E no capítulo 19 nós vamos ver um outro momento do profeta Elias. Um momento em que o profeta Elias está decepcionado. Um momento em que ele está triste, está cansado. E todos nós podemos passar por isso. Todos nós podemos ter esses momentos difíceis na nossa vida. Isso revela, né, a nossa vida como cristão, ao mesmo tempo que revela a nossa humanidade. Nós somos humanos, então estamos sujeitos a passar por dias assim, em que estaremos cansados, estaremos um pouco afadigados com as dificuldades e também estaremos decepcionados. Às vezes esperamos que alguma coisa aconteça da forma que nós queremos e aquilo vem acontecer de forma totalmente diferente. É o caso do profeta Elias, né? Mas o que nós observamos de interessante em Elias é que ele foi sincero. Ele chegou diante de Deus e disse: ó Senhor, me leva embora, não sou melhor que meus pais, estou cansado e eu não quero mais viver, e o Senhor me leva embora, né? Então, isso revela o cansaço e o choque, né, de realidade que o profeta Elias ele passou. Ele achou que havia já um arrependimento no coração dos israelitas, portanto eles iriam, a partir daquele momento, servir a Deus e tudo estava resolvido. Mas quando ele recebe o recado da rainha Jezabel de que ele seria morto dentro de 24 horas, então houve ali um choque de realidade. Então o profeta sofreu ali muito com isso, uma decepção muito grande. Mas vamos aqui, nosso tópico de número 1 fala sobre o desafio no Monte Carmelo. Nós, então, temos visto que a liderança do profeta Acabe levou o povo de Israel a adorar a Baal. E essa adoração foi tão terrível que ela se tornou constitucional. Acabe, ele construiu um templo para Baal. E essa adoração, essa idolatria, né, esse pecado terrível, se tornou algo constitucional dentro da nação.
E o povo poderia fazer isso e participar dessas festas de orgias, onde acontecia ali prostituição, sacrifício de criança, homossexualismo, tantas coisas que aconteciam dentro desse ambiente, e isso estava provocando a Deus. E Acabe, quando encontra com Elias, vai dizer: ô Elias, tu és o perturbador de Israel. Veja bem que qual é a postura daquele que é ímpio, que não ama a Deus, que não serve a Deus. Como que ele vê alguém que confronta esse tipo de coisa? Como o profeta Elias. Ele é visto como um perturbador de Israel. E nós podemos observar que essa mesma aplicação serve para nós. Nós, como servos de Deus, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós vivemos, podemos ser taxados como perturbadores. Perturbadores da sociedade, perturbadores desse mundo tenebroso que a cada dia corre para fazer o mal a passos largos, para entristecer a Deus. No entanto, Elias, ele não teme a isso, ele tem um chamado, ele tem uma ordem de Deus e ele é firme nisto. Então Elias, ele confronta justamente isso, porque a nação estava começando a pensar que a prosperidade que eles estavam vivendo, a fertilidade do solo, as riquezas que eles estavam adquirindo, as chuvas e tudo mais, tudo isso quem estava realizando não era Deus, o nosso Deus, mas sim Baal. E ao mesmo tempo que eles também adoravam a Deus, o Deus verdadeiro. Então eles estavam cocheando entre dois pensamentos, eles estavam indecisos. Então o profeta vai confrontá-los e dizer: olha, vocês precisam decidir a quem vocês irão servir. Vocês precisam saber quem é Deus. E aí Elias vai dar uma ajuda para eles: ó, vou ajudar vocês a decidirem. Então nós vamos saber quem é o verdadeiro Deus. Porque qual é o grande problema de nós não sabermos qual é o verdadeiro Deus? Qual é o problema que poderia surgir em consequência disso para Israel, em eles não terem certeza, convicção de quem era o verdadeiro Deus? É justamente porque nós nos tornamos parecidos com o Deus a qual servimos. É isso que a Bíblia diz. Nós vamos dar uma olhada. Lá no Salmos 135, e no verso 18, diz assim: semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles, aqui ele dizendo dos falsos deuses, né? Então o salmista vai dizer que aqueles que adoram os falsos deuses, eles se tornam semelhantes a ele. E nos versículos antes, vai dizer, olha, o Senhor permanece perpetuamente, a sua memória, o Senhor de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro e obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum em sua boca. Aí vem o versículo 18 que nós lemos, que semelhantes a ele se tornem os que o fazem. Então o texto deixa claro que aqueles que seguem a esses deuses falsos, ele torna semelhante a esses ídolos, que não falam,
que não ouvem, né? Ou seja, eles não têm nenhum tipo de conhecimento, eles se tornam cegos, se tornam nulos diante da realidade, e por isso eles são levados, no caso dos seus adoradores, são levados a fazer coisas terríveis e que nos afastam do Deus Todo-Poderoso. Por isso a necessidade de haver uma decisão a quem servir. E aí, dentro desse contexto, o profeta Elias ele vai fazer um desafio no Monte Carmelo. Ele convida a todos os profetas, os 400 profetas de Baal e os 450 de Azerá, para que eles vão ao Carmelo e ali haver um desafio para saber quem é o verdadeiro Deus. É bom nós sabermos de que Elias não está fazendo essas coisas da sua cabeça, ele tem a direção de Deus para fazer isso. Isso não é uma criatividade da cabeça de Elias. Elias, como profeta de Deus, como um homem que orava, como nós vimos nas Escrituras, um homem que orava, que pedia a direção de Deus, aprendemos que Elias ele não fazia essas coisas por si mesmo. Ele orava a Deus e por isso ele tinha a direção de Deus. Então, Elias convida esses profetas para um desafio. E esse desafio não era, é bom a gente estar ciente disso, esse desafio não era entre Elias e os profetas falsos. Esse embate não era entre Elias e Acabe, mas sim, esse desafio era entre Deus, o verdadeiro Deus, e Baal. Esse desafio era de Deus e não de Elias. É bom nós guardarmos isso no nosso coração, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não temos um desafio contra pessoas, nós temos um desafio contra o inimigo de nossas almas. E nós vemos bem isso aqui, em que esse desafio era de Deus. Deus tinha um desafio de mostrar que, para esse povo, nesse momento, de que era Ele quem mandava a chuva, era Ele em que operava todas as maravilhas no meio do seu povo, era Ele quem fortalecia, que trazia a prosperidade do solo. Então eles precisavam ter essa convicção de que Deus é quem fazia isso. Então eles vão ao Monte Carmelo, na cultura antiga, né, os historiadores, eles diziam que o Monte Carmelo, né, que era a morada de Baal. Né, e por isso é que quando Elias chama esse povo para esse desafio, eles disseram para Elias, olha, é boa essa palavra. Eles aceitaram no mesmo momento esse desafio, porque eles pensaram o seguinte, olha, nós estaremos no monte onde é a habitação de Baal. E mais, a literatura também diz, literatura cananeia, diz que Baal também era o deus do fogo. Bom, se estaremos em um desafio em Carmelo, onde é a morada de Baal, e o desafio é o fogo, quem for o verdadeiro Deus vai mandar fogo dos céus, então já vencemos esse desafio, será fácil, é boa essa palavra. Então Elias convoca todos esses profetas, eles sobem ao Monte Carmelo, e ali eles fazem para eles um altar, e é colocado ali um bezerro, e eles começam a clamar. Eles clamam de manhã até o meio-dia, e eles se rasgam, eles se cortam,
Eles têm ali todo o seu ritual que eles costumavam fazer e nada aconteceu, justamente porque o Deus deles não era o verdadeiro Deus. É bom observar de que o inimigo ele é enganador, correto? Todos nós sabemos disso. O inimigo poderia ter feito cair fogo do céu naquele dia. Mas como o desafio era entre Deus e Baal, Deus ele não permitiu que houvesse um engano ali naquele momento, naquele dia. Porque Deus estava num momento específico de ensinar a nação de que ele era o verdadeiro Deus. Então eles clamaram, eles buscaram e nada aconteceu, né? E depois do meio-dia, chegou o momento de Elias, então, clamar a Deus. Nós vamos olhar aqui no texto, 1 Reis, no capítulo 18, né? E no versículo 23, 1 Reis, capítulo 18, vamos ler aqui o 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe colocam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro, e lhes dera, e os prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então nós observamos que eles fizeram esse altar e buscaram a Baal, porém não foram atendidos. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, ele pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa a fazer, ou ele esteja viajando porventura, ou esteja dormindo. Veja que Elias ele zomba de Baal, porém essa zombaria não era fora do contexto real do que eles acreditavam. Eles realmente acreditavam que Baal poderia estar fazendo outras coisas e ocupado em outras coisas, mostrando que os próprios adoradores de Baal reconheciam as limitações do seu Deus, né, do seu Senhor. Então, depois de ter acontecido tudo isso, Elias, então, agora, ele vai fazer a demonstração do verdadeiro Deus. Nós vamos, então, observar, e sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção. Então Elias disse ao povo: chegai a mim. E disse: todos vocês se aproximem de mim, porque agora chega o momento de eu mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus, né, que deve ser adorado. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo:
Israel será o seu nome. E ali então Elias edificou, ele, melhor dizendo, ele reparou o altar, o que nos dá a entender que esse altar já existia no Monte Carmelo. Talvez ali por causa da divisão do reino entre Judá e Israel. Então o rei Jeroboão ele fez vários locais de adoração. E entre esses locais havia um local de adoração, um altar no Monte Carmelo ao Deus verdadeiro, né? E, no entanto, algumas pessoas adoravam a Deus ali, por causa também do vandalismo dos profetas de Baal. Esse altar estava quebrado, então Elias precisou consertar esse altar. Ele vai exigir também exclusividade, ele não vai usar o mesmo bezerro que os falsos profetas usaram. Ele pega um outro bezerro e coloca em cima desse altar, ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ali ele abre uma vala por baixo e ali ele coloca muita água, pede aqueles profetas que colocassem bastante água. E é bom lembrar que nós estamos dentro de um contexto em que não estava havendo chuva, 3 anos e meio sem chuva. Então, esse sacrifício era um sacrifício caro, porque a água estava escassa. Então, quando Elias pede que coloque água em abundância, não é só um desafio para mostrar para os falsos profetas que Deus ele pode, que o fogo de Deus consome também a água, como aconteceu aqui, né? Que a água não é capaz de impedir o fogo de Deus quando Deus quer derramar juízo, mas também mostrando que Elias estava disposto a oferecer a Deus algo de valor, né? E no versículo 34 ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse: fazei ainda a terceira, e fizeram, né, de maneira que a água corria, né, sobre aquela valeta, aquela vala que eles fizeram ali por baixo do altar. Então Elias vai orar a Deus naquele momento, vai invocar o nome do Senhor, para que Deus pudesse fazer a demonstração de que Ele é o verdadeiro Deus. É bom lembrar que Deus aqui está num momento específico, pois Deus ele nunca sente a necessidade de fazer essas demonstrações de poder. Mas chega um momento, e aqui nós estamos diante de um momento específico, até porque Deus não queria que o seu povo mantivesse longe dele, vivendo na idolatria. E Deus então ele toma essa iniciativa de dar uma chance para o povo de Israel de se voltar para Deus e deixar a idolatria e voltar-se para Deus. Então, neste momento, o Senhor ele vai lançar esse desafio e fazer uma demonstração do seu poder. Então, Elias ele começa a orar, ele faz uma oração confiante, e uma oração simples e diferente da oração dos profetas de Baal, que diz a Bíblia que eles se cortavam, né? No versículo 36 em diante diz que eles se cortavam, que eles... a partir do versículo 23, né? Quando eles colocam ali os bezerros de ouro, o bezerro sobre o altar, melhor dizendo, e ali eles começam a gritar, a clamar e a se cortar, né? Gritavam em alta voz, clamavam, né? Achei aqui o versículo. E tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam, o versículo 26, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos,
porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Né? E versículo 28, e eles clamavam a grande vozes, eles gritavam, né? E se cortavam com facas e com lanças, conforme o costume que eles tinham, até derramarem sangue. Então veja que eles tinham um sistema de adoração meio extravagante, meio exagerada, e Elias não precisou nada disso. Elias não precisou de todo esse exagero para que Deus o atendesse. Ele fez uma oração simples, reconhecendo a grandeza de Deus. No versículo 36 diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste-te hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a sua palavra fiz todas essas coisas. Esse texto diz que Elias não estava fazendo aqui um desafio por conta própria, como dizem os sensacionalistas, né? Que Elias ele fazia esses desafios e Deus então teria que vir atrás atendendo Elias, porque Elias tomava essas decisões por conta própria, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Elias fez o que o Senhor havia ordenado que ele fizesse. Isso é muito importante. Porque o profeta ele tem que ter a direção de Deus para que Deus seja com ele, né? Então Deus responde o clamor de Elias e ele manda fogo do céu. O versículo 38 diz: então caiu